Os 5 regimes políticos mais cruéis da história contemporânea. O Brasil não possui um governo autoritário, mas provavelmente você já ouviu falar em governos autoritários e até cruéis, como Coreia do Norte, liderada atualmente por Kim Jong-un, e Tajiquistão, liderado por Emomali Rahmon. Hoje vamos conhecer alguns dos 5 regimes políticos mais cruéis e autoritários que já existiram na história contemporânea, e também conheceremos um pouco de seus ditadores. Uma coisa importante a se ressaltar é que esse vídeo possui apenas conteúdo informativo, sem a intenção de apoiar qualquer tipo de ditadura, ideologia ou atrocidade. Joseph Stalin na União Soviética. Após a morte de Vladimir Lenin em 1924, Joseph Stalin tornou-se o líder da União Soviética. O seu governo ficou marcado por coisas boas, como a contribuição na derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial e a grande baixa no analfabetismo russo em seu governo. No entanto, seu período governamental também ficou marcado por atrocidades cometidas, como perseguições étnicas e religiosas, além da repressão da liberdade de expressão e os famosos gulags, que eram basicamente campos de trabalho forçado com condições precárias e ótimas para pegar doenças. Mas um dos eventos que mais marcou seu governo foi a Grande Fome da Ucrânia. Entre 1932 e 1933, Stalin implementou uma política de coletivização forçada da agricultura da Ucrânia, conhecida como Holodomor. Como consequência, milhões de ucranianos morreram de fome. Além disso, o governo de Stalin também perseguiu pessoas que eram acusadas de traição ou simplesmente de serem contra o governo. Durante o seu governo também foram perseguidos e mortos muitos religiosos, além de crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial contra alemães e poloneses. O governo de Joseph Stalin teve o seu fim após sua morte em 1953. Pol Pot e o Camboja. Em 1975, o partido do Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, toma o poder no Camboja. O Khmer Vermelho ordenou genocídio contra grupos que eram considerados inimigos do Estado. Com esse genocídio, cerca de 1.700.000 pessoas perderam suas vidas. Não podia nem gostar da prática ocidental ou do governo anterior. Além disso, o Khmer Vermelho também mandou vários cambojanos para campos de trabalho forçado, com condições precárias e desumanas. Pol Pot também implementou uma política de coletivização forçada, obrigando pessoas a saírem de suas casas para viverem em comunas rurais. Também houve perseguição religiosa e cultural, na tentativa de conseguir mais apoio à ideologia comunista, mas a religião também foi abolida no país, com templos sendo destruídos e religiosos sendo perseguidos. Outra atrocidade também cometida durante o governo vermelho no Camboja foi obrigar crianças a se tornarem soldados. Em 1979, o Vietnã invade o país com pretextos humanitários, além de ter o objetivo de derrubar o governo de Pol Pot, e a ditadura tem o seu fim. Adolf Hitler na Alemanha. Em 1934, Adolf Hitler tornou-se o ditador da Alemanha. Uma das atrocidades mais famosas cometidas nesse governo foi o Holocausto, que foi o genocídio nazista contra os judeus, além de minorias étnicas. Aproximadamente 6 milhões de judeus perderam suas vidas durante o governo nazista. Várias dessas pessoas foram mortas brutalmente nos campos de concentração, mas esse governo da Alemanha também cometeu outras atrocidades, como o programa da eutanásia, que consistia na exterminação de pessoas com deficiências mentais ou físicas, além da perseguição dos opositores políticos. Em 1938, ocorreu na Alemanha a chamada Noite dos Cristais, em que vários estabelecimentos judaicos foram incendiados e destruídos. Os campos de concentração alemães faziam pessoas passarem muita fome e tortura, e milhões de pessoas perderam suas vidas. No final da Segunda Guerra Mundial, com a guerra já perdida para a Alemanha, Hitler enviou crianças e idosos para defenderem Berlim. O regime nazista ficou marcado pelo seu ódio contra etnias. Após a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o regime tem o seu fim. Idi Amin em Uganda. A ditadura de Amin em Uganda teve o seu início em 1971, com a queda do governo democrático no país. O governo ditatorial ficou muito marcado no país, principalmente se você considerar algumas das atrocidades cometidas por Idi Amin, como perseguição étnica, além dos campos de concentração e o genocídio contra a população. Os militares também foram usados para eliminar brutalmente os opositores. Outra coisa que não foi agradável neste período ditatorial foi a censura, que tinha como objetivo evitar críticas ao regime. Durante o regime, vários opositores do governo eram mortos mesmo fora de Uganda. Em 1979, Idi Amin foi deposto por tropas da Tanzânia e se exilou.
Enver Hoxha, na Albânia. Em 1944, o país se liberta da Alemanha e se torna um país independente governado por Enver Hoxha. Durante o seu governo, a Albânia se tornou um estado totalitário e isolado, rompendo relações diplomáticas com países ocidentais e até mesmo países comunistas. Além disso, durante esse período também houve muita perseguição política. Muitas pessoas foram presas e ou mortas simplesmente por não apoiarem o regime albanês. Como alguns regimes que vimos anteriormente, nesse também teve campos de concentração e trabalho forçado, onde opositores políticos eram forçados a trabalhar em condições precárias. Durante o governo de Enver, também foram derrubados patrimônios culturais e igrejas albanesas, além da censura de propaganda e o trabalho infantil. Após a morte de Enver em 1985, o regime tem o seu fim e a Albânia abre seus braços para o mundo novamente. Os países do mundo contemporâneo passam ou passaram por vários regimes ditatoriais cruéis. Lembrando novamente que este vídeo possui apenas o objetivo de ensinar, sem nenhum objetivo de apoiar nenhum destes regimes ou suas atrocidades. E aí, gostaram? Querem a parte 2? Deixem aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, lembre-se de dar o like e de se inscrever. Até a próxima!